Shalom, shalom, paz e graça, querido. Eu sou o pastor Rogério e quero compartilhar uma palavra de Deus com você neste momento. Nessa hora eu quero falar sobre a responsabilidade de um líder. O Espírito Santo tem me incomodado, tem ministrado a meu coração. Um pastor, um líder de igreja, um líder de ministério, será cobrado duramente pelo Senhor Jesus. Está sobre nós um privilégio, uma bênção de pregar o Evangelho, mas também uma grande responsabilidade com o que temos pregado, com o que temos ministrado, o exemplo que estamos dando para a igreja, como estamos cuidando das ovelhas do Senhor que não são nossas, a igreja não é nossa. E sobre esse assunto eu quero compartilhar dentro da palavra de Deus com você. Lucas, ele diz, no Evangelho de Lucas está escrito: quem muito é dado, mais será cobrado. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero trabalhar com você para que o Espírito Santo venha nos purificar, nos depurar e nos colocar no rumo certo para guiarmos a igreja do Senhor, nesse tempo que estamos vivendo tão conturbado. Eu quero ler em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Aqui, Paulo usa dois verbos. O primeiro é foge e o segundo é seguir. Então, ele diz assim, foge. E foge de quê? Você precisa ler o capítulo 6 todo e você vai ver do contexto que Paulo está falando que nós precisamos fugir da avareza, por exemplo, do amor ao dinheiro, do interesse próprio. E se você continuar lendo mais profundamente, você vai ver que Paulo fala de falsos líderes, de falsos cristãos, que num primeiro momento nem falsos são, estão verdadeiros, mas se descuidaram, não foram mentoreados, não foram pastoreados, porque pastor precisa ser pastoreado, e aí ele se perdeu e deixou o espírito da avareza entrar dentro deles. Mudaram as suas pregações, mudaram as suas posturas, e se você ler na Bíblia a mensagem, aqui dentro desse texto ele chama eles de águas poluídas, rios poluídos. Um rio poluído não presta para nada. Um rio poluído não tem peixe. Um rio poluído você não pode beber a água, nem tomar banho. Então é como o Tietê em São Paulo. Na fonte, lá onde nasce o rio Tietê, as águas são cristalinas. E à medida que ela chega em São Paulo, é um rio que até cheira mal. Quando você passa ali na Marginal, você vê, cheira mal, completamente poluído. Paulo diz que esses líderes são líderes poluídos, que são pessoas contaminadas. E eles não só contaminadas, mas eles contaminam. Eles são, Paulo diz lá, eles são pessoas que são invejosas, fofoqueiras, maledicentes, difamadoras, gostam de controvérsias, usam religião para conseguir lucro próprio, e eles têm uma mente pervertida, esses líderes, e eles têm o evangelho como fonte de lucro. Tá entendendo? Eles usam o evangelho para ganhar dinheiro. Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. O pastor é digno do seu salário. Eu vou ler aqui para você 1 Timóteo 5, versículo 17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, salário dobrado, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Olha o texto aqui, 1 Timóteo 5, versículo 17. Paulo está dizendo que o obreiro tem que ter salário, ele tem que ter dignidade. A igreja paga o salário ao pastor segundo a sua possibilidade. Uma igreja menor consegue pagar o salário de um. Uma igreja maior consegue pagar o salário de dois.
dois salários, exemplo, você está entendendo? Um consegue pagar 1.000, outro consegue pagar 2.000, outro consegue pagar 3.000, outro consegue pagar 500. Isso vai de igreja a igreja, mas é bíblico o salário do obreiro. Se você ler aqui, Coríntios capítulo 9, deixa eu ler para você aqui rapidinho, aqui dentro desse contexto, Coríntios, Gálatas 6, vou ler aqui Gálatas 6 também. Ele diz assim, Gálatas 6:6, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quando você tem um líder que é um homem sério, um homem dedicado à palavra, Paulo está dizendo, Gálatas 6:6, que você deve participar dele, das suas bênçãos materiais. Você compartilha com esse obreiro as suas vitórias, as suas bênçãos materiais. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam, do próprio templo se alimentam, e quem serve no altar, do altar tira seu sustento. Olha o 14 agora, 1 Coríntios 9, agora eu vou ler o 14. Assim ordenou também o Senhor, os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Eu poderia ler lá também Ezequiel 44, 28 a 30, e vários outros textos. Ou seja, o pastor tem que ter dignidade, um pastor sério, chamado por Deus, com provas, ele tem que ter um salário justo. Mas o que tem acontecido aqui em Timóteo é que tem surgido líderes que fundam igrejas, são pastores por interesse próprio, perverteram-se e eles gostam de contendas, eles brigam para defender sua posição, brigam com todo mundo. Olha o que Paulo disse aqui em Timóteo, aqui o texto que estamos lendo, capítulo 6 de 1 Timóteo: invejosos, fofoqueiros, maledicentes, difamadores, gostam de controvérsias, de briga, para prevalecer a sua vontade. Paulo disse, foge disso, Timóteo. Timóteo era jovem, pastoreava uma das maiores, se não a maior igreja do seu tempo, a igreja de Éfeso. Então Paulo disse para Timóteo, meu filho, foge dessas coisas da avareza. Não coloque, ele diz assim, que a raiz, que o amor, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é mal, mas quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Então Paulo disse, foge. E nós como pastores temos que fugir dessas coisas, controvérsias, brigas, inveja, fofoca. Então ele vai falando isso aqui, isso tudo aqui. E ele diz, tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas, né? E depois ele diz assim, segue. E o que ele manda seguir? Ele diz aqui, está escrito, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância. Sabe o que é constância? Deixa eu falar um pouquinho, que eu poderia falar de todas essas palavras, mas eu vou me adeter aqui a algumas. Constância no grego é prates, mais ou menos assim a pronúncia. São pessoas que não se desviam do seu propósito. Lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Essa palavra constância significa paciência. Um líder tem que ser constante, um líder sério, irmãos, ele não fica mudando, ele é constante na obra do Senhor. O trabalho de um pastor é o que? Pastorear as ovelhas de Deus, pastorear com amor, pastorear com piedade. Eu sei que o pastor é mal entendido, irmãos, o pastor é criticado, o pastor é mal entendido, eu sei, eu vivo isso no ministério também, sabe? Mas nós temos que fazer, às vezes a ação disciplinária, ela é muito difícil, mas ela é necessária. Às vezes nós temos que fazer uma operação cirúrgica para remover um tumor, para remover um câncer que está dentro da igreja. Às vezes nós temos que falar firme com a pessoa, não é gritando, mas é em amor. E Deus precisa ver a motivação do meu coração, do coração do pastor e do líder. Nossa responsabilidade é grande. Ainda que saia falando, ainda que não concorde com você, se Deus percebeu que seu coração é um coração santo, então, querido, Ele vai te respaldar e você vai seguir. Essa pessoa vai sair esperneando, falando, mas Deus vai mostrar que a sua justiça, a sua do pastor, vai mostrar que é justo, que ele é verdadeiro,
mais cedo ou mais tarde. O importante é nós sermos aprovados por Deus. Segue a constância. Um obreiro tem que ter justiça. Justiça é integridade. Essa justiça aqui é pureza de vida. Um pastor tem que ser íntegro. Íntegro em todos os seus relacionamentos. Entende? Você ouve falar de pastor que não paga suas contas. Pastor que tem o nome sujo. Pastor que não honra seus compromissos. Não honra a sua palavra. Desonesto. Você está entendendo? Então, querido, nós temos que ter integridade diante de Deus. Não temos que julgar ninguém também. Um pastor de uma igreja lá, ele tem uma condição. O outro aqui tem uma condição. Nós temos essa igreja, mas nós temos filha. Cada uma tem a sua condição. Está entendendo? Mas um pastor tem que ter justiça. E essa justiça no grego aqui fala de integridade, pureza de vida, pensamento e ação correto. Dar ao próximo o que lhe é devido. Essa justiça também fala do julgamento do pastor num problema. Às vezes você administra um problema, aí o outro irmão fala, mas você fez assim aqui e aqui você fez assim. Não quer dizer que houve balança dupla, não. É que pela personalidade, pela situação, você faz um julgamento e você trata segundo as suas convicções, mas sempre com piedade, justiça e amor no coração. Um pastor tem que ver suas ovelhas como pai. Ele não adianta tratar as pessoas como se fossem inimigas. Não, ele tem que olhar como um filho e tratar. Deus está vendo isso. Então o pastor precisa acordar para isso. Disciplinar, corrigir e tal, mas com amor e piedade. Aí ele diz aqui, segue essas coisas, constância, e ele fala mansidão. Sabe que no grego essa palavra mansidão, ela tem o significado de gentileza. Pastor tem que ser gentil com as suas ovelhas, não é ser um banana, mas gentileza gera gentileza. Pastor tem que ter humildade. Pastor tem que ter bondade. Tem muitos pastores que não têm bondade. Então, querido, ele vai nos ensinando aqui o padrão que nós temos que seguir. Não a avareza, não as contendas, mas isso, a fé, a piedade, o amor, a constância, a mansidão. Se você ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A pureza eu já falei, que é pureza sexual mesmo, pureza de pensamento, pureza de atitudes, né? Então na palavra, o versículo 13, olha o versículo 13, exorto-te, versículo 13, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, torna-te padrão e aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Um pastor tem que ser aplicado à leitura, à exortação e ao ensino. Essa palavra exortação é paraclesis no grego. Fala de admoestação, encorajamento, consolo, conforto. Ele tem que ter um discurso persuasivo, uma palestra estimulante. Ele tem que ter uma palavra conciliadora. Quando a palavra diz aqui exortação, não é sair batendo, brigando, não. Essa palavra paraclese significa admoestar, encorajar. O cara tá lá, você vai admoesta, esse caminho é errado, mas esse aqui vai te levar à vitória, esse aqui vai agradar a Deus, e se você agradar a Deus, você vai ser abençoado, tá entendendo? Vale a pena se santificar e se exortar, vale a pena abandonar essa vida dupla e se acertar. Essa vida aí, ó, o salário do pecado é a morte. O pastor tem que ter essa palavra. O pastor tem que ser um homem de leitura. Olha Paulo falando aqui, 1 Timóteo, eu li agora com referência ao que eu estou falando, capítulo 4, versículo 12 e 13. Torna-te padrão na leitura. Essa palavra é anagnosis, no grego, leitura. Ela demonstra, demonstração ou evidência do saber. Essa palavra leitura significa demonstração ou evidência do saber, ou seja, o cara estudou. O cara gosta de estudar, ele é dedicado ao estudo, à leitura. Significa conhecimento, significa leitura em público também. Mas a gnosis fala de um pastor que estuda, se esmera para poder ministrar seu rebanho. Não chega despreparado no púlpito. Entende, irmãos? Por isso que é muito sério a vida de um pastor para sermos aprovados. Você tem que ter caráter, você tem que ser pastoreado. Você tem que ter estudo, você tem que ter conhecimento das funções pastorais. Não é simplesmente você pastor, não. E tem mais um aqui que Paulo diz, torna-te padrão, né?
dessas três coisas, ele diz em 1 Timóteo 4,13, leitura, exortação e ensino. Fala de instrução, de didascalia no grego, instrução, ensino mesmo. Você tem que ser preparado para ensinar aquilo que precisa. Nós temos que saber o que pregarmos. O povo não sabe sobre salvação, a doutrina da salvação. O povo não sabe sobre a doutrina do arrependimento. O povo não sabe do perdão, coisas básicas. Nós temos que ensinar o povo o beabá, e aí que há transformação. O pastor não temos que estar preocupado em fazer sermões bonitos. Nós temos que pregar o que Deus quer que falemos. Um pastor tem que ter uma vida de oração regular, sistemática. Se tiver que riscar sua agenda e se dedicar à oração e ao estudo da palavra, foi para isso que Deus nos chamou. Um pastor visita na hora da dor e na hora da saúde. Não é fácil o ministério pastoral. É uma labuta, toda a sua família é envolvida. Um pastor deve ser alvo das suas orações. O rebanho precisa orar pelo seu pastor. Não é só levar problema não, como diz Gálatas 6,6 que eu li no começo. Nós temos que participar dos nossos líderes, as coisas boas que Deus tem nos dado. E ali está falando de finanças, de presente, de honra. Está entendendo? Eu não tenho medo de falar nada disso, porque isso está na palavra, não foi eu que escrevi, foi o Espírito Santo. Mas eu quero chamar a sua atenção, pastor, para uma vida piedosa, para uma vida séria diante de Deus. Quantos pastores estão em pecado, subindo nos púlpitos, entende? Para ministrar. Olha, irmãos, olha que 1 Timóteo capítulo 5, ele diz aqui como pastorear o rebanho de Deus. No tratamento ele fala dos idosos, como cuidar dos idosos, como cuidar dos moços, como cuidar das mulheres idosas, é diferente. Como cuidar das moças da igreja. Olha bem comigo, eu vou ler aqui o capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele diz assim: não repreendas o idoso, antes exorta-o como pai. Você vai brigar com uma pessoa idosa, chamar a atenção dele na frente de todo mundo, ou brigar com ele no particular? Não, você tem que chamar como você chama seu pai. Não, pai, esse lugar está errado, pai, e tal. Exortá-lo com carinho, é o que a Bíblia está mandando nós fazermos. Exorta como pai. E os moços, você vai pegar um moço da igreja, moço erra muito, a juventude erra muito. Olha o que a Bíblia está dizendo: trate-o como um irmão, como você trataria o seu irmão de carne. Chama o jovem, a menina, o menino, trate-o com carinho, como um irmão. Exorta. Eu já te disse que exortar é chamar, puxar a orelha, mas é encorajar, tá entendendo? Então, querido, trate-o com carinho. As mulheres idosas, trate-as como mãe, diz a palavra de Deus aqui no versículo 12. E as moças, como irmãs, com toda pureza. Vai conversar com uma moça da sua igreja, então não importa a idade, trate com toda a pureza, como se fosse uma irmã de carne e osso. Se você puder levar sua mulher, melhor ainda. Um irmão da igreja, melhor ainda. Entende? A responsabilidade pastoral é muito grande. E não adianta você viver de aparência e nós vivermos de aparência. Nós queremos agradar as pessoas e estarmos desagradando a Deus. Então Paulo aqui, eu quero fechar agora, repetindo para você, diz: foge dessas coisas. Foge de tudo que é errado. Foge da avareza. Foge dessas coisas que não agradam a Deus. E segue. Nós precisamos estar sempre avaliando o nosso ministério, a nossa vida, para sermos aprovados por Deus. O Senhor nos aprovando, nós vamos romper. Sabe, irmãos, quando Deus não aprova uma pessoa, Ele rompe durante um tempo. Pelos frutos se conhece a árvore. Não se engane, durante um tempo ele vai caminhar bem, mas depois vai desmoronar. Deus quer que você cresça, sim. Deus quer que nós cresçamos, sim. Lembra o povo da Torre de Babel? Eles disseram assim: vamos fazer um monumento à Torre de Babel para que o nosso nome se perpetue na história. Olha a motivação. Eles queriam ser grandes e Deus não vai ser grande. Agora já com Abraão, Deus chamou ele e falou assim: eu farei teu nome grande, teu nome será grande, te abençoarei muito. Olha a motivação, tá vendo? Motivação é engrandecer o Senhor. Eliseu falou para Elias: me dá 2 vezes mais unção do que você tem.
2 vezes, eu quero ser 2 vezes mais do que você. Mas no coração dele não era para ser grande, era para fazer mais para Deus. Crescimento de igreja, querido, é Deus que dá. Nós pastores temos que trabalhar, entendeu? Sermos ali piedosos, uma vida piedosa, mas uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida examinando, se enquadrando, pedindo misericórdia para pastorearmos a igreja de Deus nesse tempo do fim. Nós vivemos o tempo do fim. Quem me pastoreou, por exemplo, lá em Minas Gerais, quando eu era menino, foi o pastor Dário, ainda está vivo. Aquele tempo o pastoreio era diferente do pastor hoje. Hoje o pastorado é diferente. Sua mãe, por exemplo, teve uma criação dos seus avós. Ela criou vocês diferente. E vocês vão criar seus filhos com novos desafios. Cada época tem um desafio diferente. Não adianta uma igreja pegar modelo, o pastor pega modelo aqui, traz para cá, pega aqui, traz para cá. Você tem que pegar um modelo que o Espírito Santo te der. Você tem que gastar tempo no joelho e saber o que Deus quer para você. Se ele quiser igual àquela igreja, tudo bem, mas geralmente ele tem uma direção clara para cada igreja, cada comunidade. Não é fácil o ministério, mas também não é difícil. Nós temos que fazer o nosso ministério debaixo da graça de Deus. Pastor querido, eu oro por você, porque eu já estou há 24 anos no ministério pastoral, mais ou menos esse tempo, de tempo integral. Eu sei que não é fácil. Eu já houve épocas na minha vida que eu dizia assim, não, eu quero ir trabalhar e ter outra fonte de renda. Isso é o meu lado humano falando. Porque se pastor tiver uma casa um pouco melhor, um carro um pouco melhor, as pessoas criticam e falam que ele é ladrão, que ele está roubando. Todas as outras profissões pode ter, mas um pastor se estuda, faz uma pós-graduação, faz um doutorado, se especializa, cursos, né? Se torna coach, psicanalista, psicólogos, ele vai agregando tudo para pastorear o rebanho. Quando você pastoreia uma empresa que tem 1000 pessoas, é uma coisa. Agora, pastoreia uma igreja que tem 1000 membros, por exemplo. É completamente diferente. O pastor, na empresa, se o funcionário não andou bem, ele demite. Na igreja, o pastor tem que ter, é diferente, a igreja não é dele, ele tem que pastorear. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem uma opinião. E o pastor precisa estar no óleo, na direção do Espírito. Às vezes o pastor é comparado a um maestro de uma grande orquestra de músicos. Ele fica descosta para o povo para dirigir a orquestra. Se ele virar para o povo, ele se perde, desafina tudo. Então às vezes nós temos que estar focado naquilo que o Espírito Santo está falando. Querido pastor, se você está passando problema, dificuldade, busque ajuda. Procure um pastor fora da sua denominação, e um pastor da cidade, fala, pastor, queria conversar com você um pouco, orar com você. Pastor é um indivíduo de certa forma solitário, está no meio do povo, mas tem poucos amigos de verdade, muito criticado, mas cabe às nossas ovelhas. Eu tenho orado, Deus coloca pessoas que nos amam do nosso lado, entende? Pessoas que querem o melhor para nós, e Deus faz isso, Deus vai acrescentando, sabe? Às vezes a minha mulher fala assim, amor, mas você vai falar isso? Eu falo, amor, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que cortar esse mal pela raiz. Deus me chamou para isso. Nós não podemos viver com a síndrome de Eli. Eli exortava o povo, mas deixava seus filhos fazerem o que queriam. Você lembra do final dos filhos de Eli e o final de Eli. Entende? Nós não podemos ser omissos com os nossos filhos espirituais, com a igreja. Então tem coisa que fala, meu Deus, eu não queria que você tratasse disso nunca. Eu também não queria, mas tem que ser nós. Chamar o irmão e falar, olha irmão, não dá mais, vamos terminar aqui. Você não vai mais fazer essa função, tá bom? Você vai caminhar por aqui. Coisas pesadas, às vezes nós temos que tratar. Os pastores de periferia, eles pegam coisas pesadas. Colegas meus, por exemplo, pastores em alguns bairros, uma vez eu pedi a Deus, falou assim, eu não quero mais saber desses casos. Chega, converte pessoas e fala assim, sabe o filho daquela mulher ali? Quem matou foi eu. O filho da outra mulher ali? Quem matou foi eu. Olha o que os pastores têm que tratar, não é só problemas morais não, sexuais não, são muitos outros problemas.
Pastor tem que tratar com um crente linguarudo, que é pecado também, fofoqueiro, maledicente. Então, nós precisamos ter uma vida piedosa. Às vezes a vontade sua, querido, como pastor, é você usar a força do braço e chegar lá e falar um monte de coisa, falar um monte de verdade. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, quase todas as vezes, o Espírito Santo fala: cala-te e ora, porque eu vou tratar. Eu tenho tido essa experiência de ver Deus tratando. Quando eu vejo um pastor assim, que ele é do chicote, que ele é do cajado, eu acho lindo. Eu acho bonito, tem hora, eu falo: que coisa linda. Eu tenho colegas aqui que são duros, pesados mesmo. Não é por maldade não, o jeito do cara. Eu tenho um colega aí que eu conheci há pouco tempo, se a pessoa chegar para ele com um problema e falar: rapaz, você vai orar, não sei o quê. Ele é duro, você é mais duro. Eu acho, às vezes eu falo: poxa, eu queria ser assim. Mas há muito tempo, Deus falou comigo que eu sou como Moisés. Toda vez que eu quero imitar as pessoas, eu me dou mal. Moisés, diz a Bíblia que ele era o homem mais manso no meio de todos. E ele era um dos maiores homens que já pisou nessa terra, sempre digo isso. Um líder fantástico. Deus, toda vez que eu quero imitar as pessoas, eu tenho que ir na minha unção. Você tem que ir na sua unção. Tenha uma vida de oração. Segue essas coisas. Tenha uma vida piedosa. E veja seu ministério frutificar. Deus te abençoar. Pastor precisa de um hobby. Pastor trabalha 24 horas. A gente trabalha, o telefone toca. Muitas vezes para falar conosco de problemas. Nós participamos domingo passado, retrasado, eu estava no Jardim da Paz fazendo sepultamento, 4 pessoas, 3 da família, o defunto e eu, fazendo sepultamento, uma família querida. Agora estou dando assistência à viúva, e pastor participa desses momentos. Eu já fui em UTI passando mal, suando, passando mal. Fui visitar um irmão que tinha dado problema no coração, não conseguia falar. Cheguei lá, orei por ele, e eu me lembro que eu ministrei para ele, e graças a Deus ele foi curado e saiu. Mas eu, no meio da visita, assim, eu comecei a passar mal, e eu não podia falar para ele. Eu saí dali, eu falei: irmão, tá, orei rapidinho e saí. Passados meses ele melhorou aqui na igreja. Eu perguntei: irmão Daniel, é ovelha minha, o senhor... Ele falou: pastor, eu percebi. Se o senhor percebeu alguma coisa naquela visita? Não, pastor, foi uma benção, mas eu percebi que de repente o senhor saiu. Eu falei: irmão Daniel, eu fui visitar o senhor porque eu precisava visitar o senhor, mas eu estava passando mal. Eu comecei a suar e passando mal ali, e eu tive até uma sensação que eu ia desmaiar. Aí eu saí, tomei água e fui recompondo, e na verdade era estresse, irmão Daniel. Eu fiz vários exames. A maioria dos pastores tem gastrite, nervosa, toma omeprazol, toma esses remédios todos. Querido, não é fácil, entende? Não é fácil. E além de tudo, nós temos que ganhar a nossa família para Jesus. Eu não aceito. Eu perco a igreja, mas eu não perco minha família, meus filhos, minha esposa, meu casamento. Um pastor tem que se cuidar da sua saúde, cuidar do seu lazer, cuidar do seu hobby e pastorear. Nós não podemos viver na tirania dos membros, dos conselhos de liderança, dos achismos. Nós temos que viver na direção do Espírito Santo. Então foge e segue. Foge daquilo que nós temos ministrado e o Senhor tem falado com você. E segue uma vida piedosa. E seu ministério vai ser uma grande bênção, muito mais. Você vai pastorear, aliviando o seu fardo. Às vezes o fardo vai crescendo, e a gente faz uma reflexão, e o fardo diminui. Eu oro por você, querido, e te abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom.